Oi, meus amores, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje a gente vai ter a nossa segunda aula, a nossa segunda e última aula sobre o Reino Monera, tá bom? A gente acaba esse assunto hoje, não é a última aula da vida, é só do Reino Monera. E eu descobri que eu consigo ficar aqui no cantinho com vocês, sem atrapalhar os slides. Então, vamos lá. Reino Monera. Vamos relembrar um pouquinho sobre a importância, a reprodução e as doenças que os organismos desse reino causam. Os organismos são as bactérias. A gente viu essa imagem na aula passada e agora a gente vai relembrar algumas coisas que são importantes para essa aula de hoje, tá bom? Então a gente viu que as bactérias elas possuem uma importância ecológica porque elas estão abundantemente em todos os ambientes, certo? Elas estão presentes em todos os ambientes. Elas fazem um processo de esporulação de vida latente, ou seja, elas raramente morrem quando acontece alguma emergência, quando o ambiente não está apto para elas sobreviver, elas vão ficar dentro de esporos e aí elas não morrem. Elas participam do processo de decomposição e do ciclo do nitrogênio. E para o homem, a importância delas é relacionada ao uso industrial, quando a gente utiliza a fermentação e a biotecnologia, e também é muito importante a gente saber que as bactérias causam doenças. Aí a gente viu na aula passada que a nutrição das bactérias pode ser por meio autotrófico, ou seja, ou por fotossíntese ou por quimiossíntese, ou por meio heterotrófico, onde as bactérias vão buscar alimentos ou vão buscar matéria orgânica que não seja nem do sol e que não seja de outros componentes químicos. Elas vão buscar, por exemplo, de outros organismos, sendo parasitas, ou de matéria orgânica em decomposição. Então, são as bactérias que fazem decomposição. Elas são chamadas de saprofágicas ou de saprófitas. As bactérias, por modo de respiração, também podem ser divididas em bactérias anaeróbicas e aeróbicas. As aeróbicas são as que precisam de gás oxigênio para fazer a respiração, e as anaeróbicas podem ser obrigatórias ou facultativas. Quando a anaeróbica é facultativa, quer dizer que no ambiente que essas bactérias estão, se houver gás oxigênio, elas vão respirar, e se não houver gás oxigênio, elas vão fazer o processo de fermentação. As anaeróbicas obrigatórias quer dizer que elas obrigatoriamente não utilizam gás oxigênio, e aí elas fazem o processo de fermentação. Beleza. A gente viu também quais são as estruturas das bactérias. Então, a gente viu que essas bactérias, elas possuem uma cápsula, elas possuem uma parede celular e a membrana plasmática. Então, existem 3 cápsulas, 3 componentes que protegem todo o DNA, todo o material genético, todo o citoplasma, os ribossomos, eles protegem então essas estruturas de qualquer problema que tenha aí no ambiente. E o DNA, o material genético da bactéria, a gente viu que é chamado de nucleóide. Beleza. A gente também viu que existe uma estrutura chamada de mesossomo e um DNA extracromossômico chamado de plasmídio. Certo. Aí a gente viu que elas são divididas. As bactérias, elas podem ser divididas, né, de acordo com a forma que elas apresentam. Então, elas podem ser cocos com formas esféricas, e aí a gente tem cocos isolados ou então em colônias. Os bacilos, que são as bactérias mais alongadas, que podem apresentar flagelo, tá? E elas podem ser isoladas ou em colônias também. Os espirilos, que também podem apresentar flagelo, que são esses daqui em formato de espiral, e os vibriões, que são em formato de vírgula. A gente viu a aula passada também sobre as reproduções das bactérias, os tipos de reproduções. Então, a gente tem a reprodução assexuada, que é aquela que as bactérias produzem clones. Então, elas ficam se clonando. Então, não existe variabilidade genética. A gente pode chamar de bipartição ou cisparidade. Aí, a gente viu também a reprodução sexuada, ou, como alguns autores vão dizer, que não existe reprodução sexuada, a gente chama de recombinação gênica. E aí,
esse nome existe porque há variabilidade genética, então existe uma troca de material genético. E aí eu tenho 3 processos de reprodução sexuada ou recombinação gênica: a conjugação, a transdução e a transformação. Eu vou passar rapidinho por esses processos porque a gente viu na aula passada, tá bom? Então, aqui é só para relembrar. A reprodução assexuada, ou seja, bipartição ou cisseparidade, a gente tem que levar em conta a importância do mesossomo. Essa estrutura aqui, a gente vai entender que é um prolongamento da membrana plasmática. Então, a membrana plasmática, no momento que a célula, que a bactéria, está se preparando para ser partida, essa membrana plasmática, esse mesossomo, é o responsável por fazer a bactéria conseguir partir ao meio. Então, essa parte rosa aqui, ó, que a gente vai chamar de parte invaginada, ou seja, que está entrando para dentro da bactéria, vai ser a responsável, que é o mesossomo, vai ser a responsável por partir a bactéria em 2. Por isso, partição. Então, 2 partes. A bactéria aqui, vamos chamar de bactéria mãe ou bactéria original, ela vai começar a duplicar todas as estruturas dela, o DNA, a quantidade de citoplasma, a quantidade de ribossomos, tudo vai ficar em dobro. E aí, quando ela estiver pronta para se reproduzir, quando ela estiver pronta para partir, o mesossomo vai ser criado e ela vai ser, então, dividida em 2. E aí, a gente viu esse videozinho na última aula, de como elas fazem isso rapidamente. Aqui é um vídeo acelerado, as bactérias fazem isso, elas se reproduzem mais ou menos a cada 20 minutos. Então, vamos supor que essa bactéria aqui, uma bactéria gera 2 em 20 minutos. Essa bactéria mais essa bactéria vão gerar mais 2 cada uma em 20 minutos. E aí a gente tem sempre essa progressão, por isso que as bactérias se reproduzem rapidamente. E aí, isso daqui, então, é a reprodução assexuada. Alguns autores vão dizer que o processo de esporulação também é uma reprodução assexuada, e tem outros autores que são completamente contra. Por isso, a gente vai chamar aqui, na nossa aula, de processo de esporulação. Eu não vou definir se é uma reprodução assexuada ou não, então a gente chama de processo. Beleza, o que esse processo de esporulação faz? Esse processo gera esporos. O que isso significa? Quando a bactéria não está no seu ambiente ótimo, ela não tem todas as necessidades dela atendidas, então vamos pensar que é uma bactéria que precisa de gás oxigênio, é uma bactéria aeróbica. Vamos supor que acabou o oxigênio nesse lugar. Ela, por exemplo, estava no ar aqui na atmosfera e aí ela foi jogada dentro da água. Então, não tem gás oxigênio em abundância lá dentro, como a gente respira aqui fora. Essa bactéria, então, ela vai, ao invés de morrer, ela vai entrar e começar a fazer um processo de esporulação. Ela vai gerar um esporo. Tudo o que ela não precisa para sobreviver nessa condição de emergência, ela vai deixar para trás e vai ser degradado. Então, boa parte da membrana plasmática, do citoplasma, da cápsula dela, tudo isso fica para trás, fica degradando e a bactéria, tudo que ela precisa para sobreviver, vai ficar dentro, guardado dentro de um esporo, certo? E esse esporo vai ser muito rígido e ele vai ser muito resistente às mudanças ambientais, então a bactéria vai conseguir sobreviver. Aí a gente vê as recombinações gênicas, ou reprodução sexuada, conjugação, transdução e transformação. E aí a gente tem que levar em conta a importância do plasmídio e dos ribossomos. Eu vou passar bem rapidinho aqui porque a gente já viu, mas a conjugação, então, é quando, por meio de uma pile, ou de um pelo, ou de uma ponte de conjugação, o plasmídio de uma bactéria é duplicado e passado para outra bactéria, certo? E a gente viu esse videozinho aqui. Então, houve troca genética, porque essa bactéria que não tinha esse plasmídio da cor verde, por exemplo, agora vai receber por meio da ponte de conjugação.
Legal? E agora eu formo duas bactérias diferentes. Vocês viram que aqui, nessa bactéria, eu tenho genes, por exemplo, apenas verdes. Depois a gente vai entender muito bem o que é isso. Mas aqui eu tenho uma bactéria verde. Aqui eu tenho uma bactéria vermelha e que, recebendo o plasmídio, ficou com uma nova carga genética, certo? Aí a gente tem mais um processo de reprodução sexuada ou de recombinação gênica, que é o de transformação, e que na transformação existe a morte de uma bactéria, certo? Essa bactéria deixou todo o seu nucleóide, todas as moléculas de DNA livres no meio ambiente, porque quando a bactéria morre, a membrana plasmática dela se desfaz. E todo o citoplasma, tudo que a bactéria tem lá dentro, fica jogado no meio ambiente. Fica, por exemplo, se a bactéria for do ar, tá aqui espalhado. E aí essas moléculas de DNA livres, elas podem ser resgatadas por uma bactéria que esteja viva. Então, uma bactéria viva vai absorver, por exemplo, uma molécula de DNA. E aí, essa molécula de DNA nova vai se incorporar ao nucleóide da bactéria. Isso acontece na natureza, tá? Existe isso dentro da natureza, mas é muito raro. Então, eu falei para vocês na outra aula, na aula anterior, que esse processo é muito mais comum em laboratórios. Então, em laboratórios, pesquisadores fazem esse processo de forma artificial, introduzindo um plasmídio ou introduzindo moléculas de DNA em outras bactérias, para que elas sejam alteradas e que elas possam produzir alguma coisa de interesse nosso. Por exemplo, a insulina ou outros hormônios e enzimas, igual a gente falou na aula passada. E isso é uma área da biologia que a gente vai chamar de biotecnologia, porque a gente está alterando com tecnologia, né? Alterando uma bactéria, alterando uma vida. E um terceiro processo de recombinação gênica, que é a transdução. A gente viu que na transdução, o vírus, também chamado de bacteriófago, porque esse vírus ele vai entrar nas bactérias, ou ele vai entrar, ou ele vai alterar as bactérias, por isso é chamado de bacteriófago. Então, no processo de transdução, a gente tem bactéria e vírus interagindo, tá bom? Isso daqui a gente vai falar na aula sobre vírus, que vai ser a próxima aula. Então, guarda essa informação um pouquinho e na próxima aula a gente vê direitinho como são esses processos. Só para deixar vocês um pouco mais entendidos sobre isso, o que acontece? Existe uma bactéria com o seu próprio nucleóide que vai receber uma injeção do DNA ou do RNA do vírus. E aí, o nucleóide da bactéria vai se alterar. Vamos pensar nisso por enquanto e depois a gente entende tudo certinho, tá bom? Beleza. Aí a gente viu também sobre as bactérias e as doenças ali, quando eu comentei com vocês de qual é a diferença entre plasmídio e nucleóide. O plasmídio, a gente tem que saber que é sempre extracromossômico, então é essa pequena parcela de DNA que fica fora do nucleóide, certo? E o plasmídio, ele é muito importante para a bactéria porque ele pode conter genes relacionados com a resistência ao antibiótico. Então, o plasmídio pode fazer com que essa célula bacteriana, com que essa bactéria sobreviva e seja muito mais resistente ao meio ambiente, aos remédios, a todas as coisas que poderiam matá-la, certo? E aí, a gente vai entrar agora, então, Desculpa, me perdi. A gente vai entrar agora num novo assunto da aula, que são as doenças bacterianas. Isso a gente não tinha visto na semana passada, e agora a gente vai ver todos os elementos da bactéria que permite com que ela gere ou que cause uma doença nos outros seres vivos. Então, a cápsula bacteriana é muito importante. A cápsula bacteriana é essa última capa da bactéria. Então, lembra que a gente tem membrana plasmática, parede celular e cápsula, certo?
essa cápsula, junto com as possíveis fímbrias que existam aqui, vão formar uma coisa que a gente chama de fator de virulência. Isso significa que elas são capazes de causar doenças. Então, a cápsula aumenta a habilidade de uma bactéria de causar doenças. Então, não é a cápsula que causa doença, ela deixa a bactéria mais forte, ela deixa a bactéria mais apta a causar doenças, tá bom? Essa cápsula, por que é tão importante? Porque a cápsula vai proteger a célula, vai proteger a bactéria contra a fagocitose de anticorpos, por exemplo. Então, o que isso significa? Quando entra uma bactéria no nosso corpo, vamos supor que a gente está resfriado. O que acontece? O nosso corpo cria bastante anticorpos para combater, para matar essas bactérias. Essa morte das bactérias, né, a luta que os anticorpos travam contra as bactérias, é por meio da fagocitose. Então, os macrófagos, os anticorpos, vão se alimentar, vão comer, vão degradar as bactérias do nosso corpo. Então, a cápsula pode proteger a bactéria desses anticorpos, dos macrófagos, não deixando com que elas sejam digeridas. A cápsula também pode conter água, então a bactéria fica sempre bem hidratada. A cápsula vai proteger contra o ataque dos bacteriófagos, lembra? Lá na transdução, vai proteger contra o ataque dos vírus, por exemplo. E também a cápsula vai ajudar a adesão das bactérias nas células do hospedeiro. Então, quando elas entram no nosso corpo, por exemplo, a gente fica resfriado, talvez isso aconteça porque existam fímbrias aqui na cápsula que vai deixar essa bactéria bem presa no nosso corpo. Beleza, então a gente entendeu qual que é a importância da cápsula e agora a gente vai entender o modo de identificar as bactérias. Então a gente viu na aula passada e a gente relembrou nessa aula que existem diferentes formas das bactérias, diferentes formatos. Então cocos, vibriões, espirilos, tudo isso. Essas formas são muito... essas formas, elas geram uma capacidade da gente categorizar as bactérias, nós seres humanos, pesquisadores, médicos. Então é muito mais fácil a gente categorizar as coisas para que a gente consiga entender o que está fazendo a gente ficar doente. Então, modo de identificação, formato e também por bactérias gram, por coloração gram. Então a gente tem bactéria gram positiva e bactéria gram negativa. Isso daqui que eu vou falar para vocês é bem raro de cair no vestibular, mas às vezes cai, tá? Mas não é sempre. Então a gente precisa só entender, é um processo um pouquinho mais chato, com os nomes um pouco mais chatos, mas dá para vocês entenderem. Então vamos lá. Por que o modo de coloração gram é importante para a gente entender doenças das bactérias? Lembra quando a gente estava falando, eu falei diversas vezes nessa aula, que a gente tem a parede celular, certo? A cápsula e a membrana plasmática, certo? A gente tem essas três capas que protegem a bactéria. A parede celular é dividida em duas, uma camada externa e uma camada de algo que a gente vai chamar de um material que chama peptídeo glicano, tá? O peptídeo glicano é essa coisinha rosa que está aqui nesse desenho, é esse material rosa. Qual que é a importância, então, dessa camada de peptídeo glicano da parede celular? Quando a bactéria é uma gram positiva, quer dizer que essa camada é muito grande, protege muito mais a bactéria. E a bactéria gram negativa tem uma camada de peptídeo glicano pequenininha. Tá vendo a diferença? E aí, por que a gente chama de coloração? Porque é realmente uma coloração que os pesquisadores, que os médicos fazem para descobrir se aquela bactéria que está dando doença é uma bactéria gram positiva ou uma bactéria gram negativa. O que isso significa? Os pesquisadores vão lá numa amostra, vamos supor que a pessoa está muito doente. O pesquisador vai lá e pega uma amostra da língua da pessoa ou do nariz, de alguma secreção, saliva, mucosa,
E aí eles vão passar numa lâmina essas bactérias e vão ver no microscópio. Quando esses cientistas veem a bactéria no microscópio, eles vão ver a bactéria de uma forma quase transparente. Então, os pesquisadores precisam colorir as bactérias para saber qual tipo de bactéria tem ali. E aí, identificar mais facilmente o que aquela pessoa tem, qual que é a doença daquela pessoa. Então, a gente tem 4 passos para fazer a coloração. O primeiro é colorir todas as bactérias com uma cor violeta. Então, beleza. Os pesquisadores vão lá e colorem tudo. A lâmina inteira, toda a visão dos pesquisadores dos médicos, por exemplo, fica violeta. Beleza. Eles vão, depois, nos próximos passos, lavar e descolorir essa lâmina. Quando eles fazem isso, nem todas as bactérias vão ficar transparentes de novo. As únicas bactérias que vão ficar transparentes são as bactérias gram-negativas. Por quê? Porque a camada de peptídeo glicano das bactérias gram-negativas é menor. Então, quando os pesquisadores vão lá e descolorem, tiram a cor violeta, as gram-negativas perdem normal a cor violeta. Agora, as positivas, por ter uma camada mais alta, certo? Por ter vários peptídeos glicanos aqui, elas retêm mais a coloração violeta. Então, mesmo os pesquisadores indo lá e descolorindo, elas continuam violetas. As únicas que perdem a cor é a gram-negativa, porque a camada é muito mais baixinha. E aí, um último passo é usar um contracorante. O que significa isso? Que agora as bactérias gram-negativas que estão transparentes vão se colorir de alguma outra cor. E que aqui nesse exemplo é uma cor rosa. Então, as bactérias gram-positivas, elas se colorem desde a primeira vez aqui e não perdem a cor. Porque elas possuem uma camada de parede celular, uma camada de peptídeo glicano da parede celular muito maior do que as gram-negativas. Beleza. Vocês entenderam? Ótimo. Agora, para quê? Por que isso daqui é importante? Isso é importante porque a gente precisa conseguir categorizar bactérias, a gente precisa categorizar esses seres, esses organismos que geram doenças na gente, para que a gente entenda como que a gente pode combater essas doenças. Então, vamos imaginar que lá no hospital eu tenho 200 pessoas. Eu pego uma amostra da língua de cada uma delas. Se todas as bactérias forem gram-positivas, eu já tenho automaticamente que descartar, certo? Eu nem vou pensar que essas pessoas podem estar infectadas por bactérias gram-negativas, por exemplo. Então, o meu raio de pesquisa fica muito mais específico, tá bom? É por isso a importância da gente sempre categorizar as coisas na biologia. Então, para falar sobre doenças, a gente tem que pensar nas formas das bactérias, tá? Porque são essas formas que vão dar os nomes das bactérias e também pensar na coloração dessas bactérias, se elas são positivas ou se elas são negativas. Ótimo, entendemos. Vamos ver agora todas as doenças bacterianas, todas não, desculpa. As mais comuns, tá bom? As mais importantes para vocês saberem para o vestibular. Vamos lá. Tem bastante doença, tá? Eu não vou falar certinho de cada uma, a gente vai ter uma visão geral e aí vocês vão ter esses slides para estudar um pouquinho melhor sobre elas, tá bom? Eu vou sempre colocar o nome normal, né, o nome popular da doença e a bactéria que causa essa doença, tá bom? Vocês não precisam decorar isso, vocês não precisam entender esses nomes. O que vocês podem ter uma noção é que os nomes populares das doenças geralmente vêm da espécie da bactéria, tá bom? Então, presta atenção que aqui eu tô com uma nomenclatura de gênero e de espécie. Primeira letra maiúscula, primeira letra minúscula e tá destacado em itálico, certo? Então, tuberculose. Quais são as características, como ela é transmitida, qual é o tratamento e como é a prevenção? Qual que é a diferença desses dois?
O tratamento é quando eu já contraí a doença, é quando eu já peguei a doença. Então eu preciso tratá-la. E a minha prevenção é quando eu não peguei a doença, eu estou me prevenindo dela, tá? Então, para tuberculose, por exemplo, a prevenção é aquela vacina que a gente toma no braço quando é pequenininho, que tem a cicatriz até hoje, sabe? Que é a vacina BCG. O tratamento, então depois que eu já peguei essa doença, o que acontece? Eu posso me tratar utilizando antibiótico, tomando antibiótico, beleza? E aí as características da tuberculose. Ela vai afetar pulmão, rim, intestino, ossos, vai fazer com que a pessoa perca peso e vai ter dificuldade para respirar. E a transmissão ocorre por meio da tosse, fala ou de leite de vaca contaminado. Então, lembra que a gente falou que uma das importâncias ecológicas das bactérias é que elas são abundantes? Então, olha, as bactérias elas podem estar dentro do nosso organismo, elas podem estar no leite da vaca, nas outras doenças elas podem estar na água, elas podem estar no ar, elas podem estar em todos os ambientes possíveis, tá bom? Então, tuberculose, hanseníase, tá? Que a gente vai chamar também, um nome popular é a lepra. Então, é quando acontecem essas vermelhidões aqui no corpo da pessoa. A prevenção da hanseníase ou da lepra é uma educação sanitária, então é higiene. Por quê? Porque a transmissão da lepra, ela pode ser direta, quando a pessoa vai lá e toca na lesão da outra, ou indireta, contato com objetos. Então, quando a pessoa pega numa porta, aperta um botão de elevador que a outra pessoa apertou também. Então, por isso, a prevenção é educação sanitária, lavar bem as mãos e ficar higienizado, tá bom? A cólera. Aqui, ó, a bactéria tá na água, então transmissão por água, por alimentos, por moscas. Então, quando a mosca pousa na água, depois de um tempo ela vai lá e pousa na sua maçã que você tá comendo, pode pegar essa bactéria. A mosca é uma transmissora da bactéria, tá bom? A prevenção, saneamento básico também, então vamos pensar que em um bairro pobre, em um bairro mais afastado, tenha esgoto a céu aberto. Cólera é uma das doenças muito comuns, porque a bactéria está ali naquele esgoto. Leptospirose. Quando a gente sempre pensa que é uma doença que vem dos ratos, né? Os ratos estão lá no esgoto, aí uma enchente na cidade, por exemplo, a gente pisa naquela água, pode pegar leptospirose da urina de rato. Mas, na verdade, essas bactérias, né, elas podem estar tanto na urina de ratos, de porcos, de cachorros, de bois, e por isso que a gente tem que tomar sempre cuidado. Aí, gente, só um parênteses aqui. Eu tô falando bem por cima das doenças, tá bom? Não fiquem desesperados, não achem que seus cachorrinhos têm doenças, não achem que eles têm leptospirose. Fiquem calmos, a gente tá estudando isso. Eu fiz um resumão aqui para vocês, tá? Só para vocês realmente entenderem qual é a importância, né, biológica das bactérias. Então, elas estão em todos os lugares e a maioria delas, ou uma grande parte, causa doenças na gente, mas não fiquem desesperados, tá tudo bem, tá bom? Não fiquem achando que os cachorros de vocês ou que os gatos de vocês têm doenças, tá? Claro que eles têm bactérias que são diferentes das nossas bactérias benéficas e por isso eles podem sim transmitir alguma doença. Mas essas daqui que a gente tá vendo, elas são bem específicas, tá bom? Então vamos lá, leptospirose, sífilis, aqui é uma DST, então é uma doença sexualmente transmissível, ou o que hoje a gente está chamando de não mais de doença, mas de infecção sexualmente transmissível, tá bom? A sífilis também é uma doença por bactéria que pode dar aqui na vulva da mulher ou no pênis do homem e pode causar várias lesões, tá bom? A prevenção sempre, utilizar preservativo durante as relações sexuais. Coqueluche. A coqueluche, ela é caracterizada por uma tosse com um som de apito, tá? Então fica uma tosse bem seca e bem alta. E aí dá para prevenir por vacina e dá para tratar essa doença por meio de muita água, então você precisa ficar sempre hidratado, e por meio de antibióticos. Febre maculosa é aquela doença que dá
por conta dos carrapatos. Então, carrapato que tem, aquele carrapato estrela que tem em cavalo e que tem em capivara, tá bom? A prevenção é evitar contato com esses carrapatos, então não ir para o meio do mato sem proteção, por exemplo. E tratamento, a gente consegue fazer o tratamento por antibióticos. Aí a gente tem também a peste bubônica ou a peste negra, que está muito em alta, né? O Facebook, Twitter, a gente está comparando muito o Covid com a peste negra. E aí na aula que vem a gente vai entender um pouquinho melhor dessas doenças, tá bom? Porque que elas são tão importantes assim. As características da peste bubônica: febre, calafrios, bubão. O que é isso? É um inchaço nos nódulos linfáticos. Então, no nosso sistema, no nosso corpo, a gente tem sistema digestório, sistema respiratório, sistema nervoso, e a gente também tem um sistema linfático, que é um sistema de linfas. Quando o nosso sangue ele tá com muita coisa em excesso, muitos nutrientes, muita gordura, é o sistema linfático quem vai levar esse lixo para fora do nosso sangue, tá bom? E aí mais para frente a gente vai entender direitinho sobre isso. Então tem umas características muito perigosas a peste bubônica, e ela é transmitida por picada de pulgas que vivem em ratos, tá? E isso foi há muito tempo. Hoje é uma doença muito rara. O tratamento é por antibiótico e a prevenção é evitar contato com os ratos e, por consequência, com as pulgas, tá bom? A doença causa várias lesões na pele e pode até necrosar partes do corpo. Aí, que mais? Salmonela. Salmonelose. Antes de eu falar dessa doença, olha que legal esse nome aqui. A gente tem o gênero Salmonella sp. O que isso daqui significa? Que a salmonelose, a doença da salmonela, pode ser causada por diversas espécies de bactérias do gênero Salmonella. Então, quando eu não especifico qual é a minha espécie, eu posso colocar um sp. E esse sp, ele não é em itálico, porque ele não é o nome de uma espécie, ele não é escrito em latim. Então, eu tenho o gênero, seguindo aquelas regras, letra maiúscula, itálico, e aí eu tenho o sp. Normal, porque não é uma palavra em latim, tá bom? Então, a salmonelose tem algumas características de náuseas, de vômitos, diarreia, febre. Ela é transmitida por meio de ovos contaminados, tá? Assim como por todo tipo de alimentos e por água. O tratamento, bastante água e antibióticos, e a prevenção é sempre beber água tratada, lavar os alimentos e cozinhar muito bem os ovos. Lavar a casca dos ovos e cozinhar muito bem eles, tá bom? Não comer ovos crus. Gonorreia também é uma IST, uma infecção sexualmente transmissível, que por ser uma IST, então, é transmitida por sexo ou por passar da mãe para o bebê, né? Então, a mãe pode transmitir a doença para o bebê durante a gravidez, durante o parto ou a amamentação, tá bom? Pode ser tratado por antibióticos ou a prevenção é usar preservativo durante as relações sexuais. Beleza, aí a gente tem a difteria. Difteria é uma doença que vai atingir as partes respiratórias, especificamente aqui a faringe, tá bom? A transmissão pode ser direta, ou seja, com contato mesmo de pessoa para pessoa, o tratamento por antibióticos e a prevenção, existe uma vacina. O botulismo é quando a pessoa tem dificuldade para engolir, para falar, quando ela tem uma fraqueza facial ou paralisia. Agora, vamos entender um pouquinho. Por que as bactérias dão doenças na gente? Porque as bactérias, geralmente, elas são parasitas, né? Lembra das bactérias que são ou saprofágicas ou parasitas? Quando elas são saprófitas ou saprofágicas, elas vão lá para o material orgânico em decomposição. E quando elas são parasitas, elas precisam elas precisam estar dentro do nosso sistema ou de qualquer outro tipo de organismo para conseguir sobreviver, porque ela vai utilizar os nutrientes, vai utilizar a comida, o ar, a água, tudo o que ela precisa sobreviver, ela vai utilizar de outro organismo. Então,
As doenças ocorrem porque as bactérias podem produzir toxinas. Então, lá dentro do corpo, as bactérias estão se alimentando, por exemplo, e durante essa alimentação, elas podem produzir algum tipo de ácido, algum tipo de toxina que o nosso corpo que não reconhece, tá? Então, no caso do botulismo, é exatamente isso. As bactérias, a Clostridium botulinum, esses tipos de bactérias vão causar uma fraqueza facial porque elas vão ficar na região crânio-facial aqui e elas vão soltar muito ácido. E aí os músculos vão parar de funcionar, tá bom? Então, o tratamento pode ser por soro antibutolínico e a prevenção por higiene, porque a transmissão dela pode ser por meio de machucados ou por meio de alimentos contaminados, principalmente os alimentos enlatados, tá? Então, a prevenção é sempre higienizar nós, né, nossa mão, tanto quanto os alimentos e as embalagens deles. E aí, uma doença que vocês conhecem bastante, creio eu, é o tétano. O tétano é quando a gente pensa lá, vamos pensar que a gente tá andando descalça, pisa num prego, meu Deus, pegou tétano. Não é só com prego que isso acontece, tá bom? Isso pode acontecer com madeira, com qualquer coisa afiada que possa causar uma lesão muito profunda na nossa pele. E que aí as bactérias que estão nesse material, que vão causar lesão, entram no nosso corpo, tá? Por que eu coloquei várias imagens aqui? Primeiro porque aqui é o modo de transmissão, tá bom? Então o menino estava descalço e pisou ali numa madeira ou no prego. O que vai acontecer? A bactéria do tétano é um grande exemplo do processo de esporulação. Então lá no prego ou na madeira, existiam esporos da bactéria, esse daqui, ó, Clostridium tetani. Porque essa bactéria, ela é anaeróbia. Então, se ela fica no meio ambiente, por exemplo, aqui na atmosfera, ela está aqui. Então, existe muito gás oxigênio. E se ela é uma bactéria anaeróbia, ela não sobrevive aqui no gás oxigênio, certo? Ela não sobrevive na atmosfera. Então, ela vai fazer o processo de esporulação para ficar como um esporo, e aí ela pode sobreviver até 20 anos sendo esse esporo. Ela vai sobreviver, vai ficar aqui nesse prego, ou nessa madeira, ou nesse plástico, no metal, ela vai ficar ali, e quando a pessoa pisa ou quando a pessoa se machuca profundamente, a bactéria vai entrar no nosso corpo. E aí, entrando no nosso corpo, a gente tem muito menos oxigênio do que aqui na atmosfera. Então, lá dentro, ela vai voltar à forma normal dela, então ela vai parar de ser um esporo e vai produzir todo o citoplasma, toda a membrana plasmática, cápsula, tudo de novo. E aí, lá dentro do nosso corpo, ela vai se reproduzir e vai voltar à vida dela normal, sendo um parasita nosso. Sendo ainda uma bactéria anaeróbia, a gente precisa entender por que ela causa doença na gente. Porque quando ela para de ser um esporo e volta a ser uma bactéria completa, ela começa a respirar, por ser anaeróbia, por fermentação. E aí ela gera muito ácido, tá? E esse ácido, esse processo aqui de formação de ácido, pode fazer com que a nossa musculatura, a musculatura que a gente controla, tá bom? Que a musculatura fique muito contraída, porque a musculatura ela tá intoxicada. E aí, a gente vai tendo muita dor e pode até morrer por causa do tétano. O tratamento é por soro antitetânico e a prevenção vacina, tá bom? Uma das últimas doenças que a gente vai ver é a pneumonia. É muito importante saber que a pneumonia pode ser tanto por vírus, quanto por fungos, quanto por bactérias. Então, essa pneumonia que eu tô falando aqui é a pneumonia bacteriana. Ela vai se apresentar, né? Essas bactérias, elas vão se apresentar dentro do pulmão, tá? E aí vão causar uma infecção pulmonar muito grave, causando febre, tosse, uma dor aguda no peito, dificuldade para respirar e outros sintomas. A transmissão vai ser de modo indireto pelas vias respiratórias. Isso quer dizer que quando a pessoa está muito debilitada, quando a pessoa ela tá com o sistema imunológico bem baixo, ela pode pegar a pneumonia
de um hospital, por exemplo, quando uma pessoa tosse perto dela, tá bom? O tratamento é por antibiótico e a prevenção é lavar muito bem as mãos, não fumar e evitar aglomerações. Porque lavando muito bem as mãos e não fumando, a gente tem o nosso sistema imunológico intacto, bem forte. E evitar aglomerações para que as bactérias não passem de uma pessoa para outra. Beleza. Última doença que a gente vai ver, meningite meningocócica. Por que que tem esse nome aqui? Porque essa bactéria, ela vai ficar parasitando a gente nas nossas meninges. As meninges são umas capas que protegem o nosso cérebro. Então, essas bactérias vão ficar aqui na nossa cabeça, nas meninges, e vai formar uma infecção muito grande aqui. E aí vai dar muita dor de cabeça, hemorragias, tá bom? Lesões aqui no cérebro e também podem provocar septicemia, que é uma infecção generalizada por todo o corpo. Quando a gente tem uma infecção e essa infecção cai para dentro da nossa corrente sanguínea e é levado para o corpo inteiro, tá? As bactérias então ficam no nosso corpo inteiro, causando a morte. Transmissão direta, então realmente quando a gente entra em contato direto com essa bactéria, seja pelas vias respiratórias, seja tocando nas lesões mesmo, o tratamento pode ser por antibióticos e a prevenção por vacina. E aí, essa foi a última doença, acabou. Depois vocês estudam bastante sobre elas, mas também não precisam decorar, tá bom? Não precisa decorar, vocês só precisam ter alguma noção do que é uma doença de bactéria, o que é uma doença de vírus, o que é uma doença de fungos, que a gente vai ver nas próximas aulas. Então, essas daqui são as doenças mais comuns, que são das bactérias, tá bom? Que são as bactérias que causam na gente. Aí, só para finalizar a aula, a gente falou bastante sobre uma prevenção é por soro, outra prevenção é por vacina. Qual que é a diferença dessas duas coisas? A gente vai ver na próxima aula, mas só para a gente ter uma ideia. Quando a gente utiliza soro, quer dizer que eu estou fazendo um tratamento terapêutico ou quando eu estou fazendo um tratamento terapêutico, ou seja, quando eu estou remediando a doença. Então, o soro, ele vai injetar anticorpos no nosso organismo, porque eu já contraí a doença, então agora eu preciso me tratar dessa doença. Se eu já tenho a bactéria aqui, o patógeno que me faz mal, eu preciso de anticorpos para combater isso. E esses anticorpos vêm por meio do soro. E aí, a vacina, ela vai ser uma prevenção, ela vai ser profilática. Isso quer dizer que eu não tenho doença ainda. Eu estou recebendo o meu patógeno, a minha bactéria, o meu vírus, o meu fungo, de uma forma muito enfraquecida para que entre no meu corpo e o meu próprio corpo consiga ter tempo de produzir anticorpos contra aquela doença, contra aquela bactéria, contra aquele vírus. Então, o soro é quando eu já estou doente, eu não tenho tempo de esperar o meu corpo reagir. Eu pego os anticorpos que vêm direto do soro. Na vacina é quando eu realmente não tenho doença e eu tenho tempo para que o meu corpo entenda o que é aquela doença e lute contra ela, tá bom? Semana que vem, então, a gente vai ver toda a diferença dos vírus e aí a gente vai retomar o processo de transdução que a gente deixou aqui de lado, tá bom? E vai ver também algumas doenças que sejam parecidas entre bactérias e vírus, para vocês não se confundirem. Beleza? Gente, até semana que vem. Beijo, tchau, tchau.